terráqueos, namastê. Vamos para a modelagem da Lorena, gente? Para fazer a Loreninha, eu vou estar utilizando as massinhas da JL Artesanato, uma parceira da vida que eu não troco por nenhuma outra. E para começar, vou começar com uma bolinha número 30, que é o tamanho padrão que eu sempre uso nos meus rostinhos, tá? Nos meus topos. Bolinha 30 e a massa no tom de pele da Lorena, que é o tom de pele mais clarinha, tá bom? Você vai fazer no tom de pele da sua aniversariante, da sua referência aí, tá? Vou encapar essa bolinha, como a gente sempre encapa mesmo, tá? Cada um tem um jeitinho de encapar. E você vai encapar a sua bolinha da maneira que você encapa mesmo, tá? Sem muito segredo, sem muito mistério, tá bom? Como eu já expliquei para vocês em outros vídeos, eu gosto de deixar bem pouquinha sobra de massa ali na frente, para ela não ficar com uma fuça muito grande, tá? Então, eu deixo pouca sobra de massa ali na frente e faço a marcação dos olhos e aliso bem, gente, para tirar todas as marcações, para ficar bem lisinho e perfeito, tá bom? Ajeito ali o rostinho, vou alisando o tempo todo. Ó, percebe como não tem muita fuça? Não ficou muito, aquela fuça projetada pra frente igual de bichinho, tá bom? Gosto que fica menor. Com uma ferramenta, eu vou tirar ali o narizinho dela. E vou alisando o tempo todo, gente, pra deixar sem as marcações das ferramentas, tá? Agora, eu vou fazer um cortezinho ali abaixo do narizinho, pode ser com a faquinha, pode ser a ferramenta que você tiver, tá bom? E com o pincel modelador ou com um boleador, vou fazer 2 buraquinhos, 2 marcações ali no final da marquinha que a gente fez, tá? Do cortezinho que a gente fez. Ali eu começo a modelar o lábio inferior e superior e vou deixando do jeitinho que eu quero, ó. Subo a massa um pouquinho, ajeito dos lados, diminuo a boquinha na parte inferior, ó, deixo do jeitinho que eu quero. O tempo todo eu tô remarcando o cortezinho, ó. E aí, eu vou colocar um queixinho nela, gente. Eu sempre coloco um queixinho nas minhas bonequinhas. Todo mundo já sabe disso, já contei que esse é um dos meus segredinhos, tá? A hora que eu coloco o queixo na bonequinha, tudo muda. Eu gosto bastante, eu acho que dá outra expressão pra bonequinha colocar um queixo, tá? Aliso o tempo todo com água, ó, a parte do queixinho. Refaço as marcações. E aí, você observa bem na sua referência, se a sua referência tem o arco do cupido, né, no alto da boquinha. Se não tem, a Lorena quase não tem. Então, a boquinha dela é mais assim mesmo, mais cheinha, sem muita marcação no arco do cupido. Ali deu um arzinho, que é só colocar um alfinetinho e ali mesmo eu tirei, tá? O arzinho. Minha bolinha não estava passado cola, se for possível, já deixa a sua bolinha já com cola, tá bom, gente? Para facilitar. Vou usar o olhinho R018 da Stylier, que é um dos meus preferidos. Esse olhinho aí eu usei em todos os topos da Lorena, por isso que eu estou usando ele agora. Esse aí é o PP. Tem gente que gosta de um olho maior pros bonequinhos, né? Gosta de um olhão, eu gosto de um olhinho menor, tá, gente? Não gosto muito de bonequinho olhudão, não. Vou fazer 2 bolinhas só, o importante é que elas estejam do mesmo tamanho. E aí, vou colocar ali, lá quase chegando no final da cabecinha, tá? Pra ser a orelhinha dela. Mais ou menos na direção dos olhos, um pouquinho, a pontinha dela na direção dos olhos, a ponta de cima. Vou passar ali um pincelzinho com água pra terminar de alisar. E vou deixar secar a nossa Loreninha. Pra fazer o corpinho, pessoal, eu utilizo esse molde aí, que é o corpo modelado topo do Pierre Marinho, lá da Simone Moldes, tá bom? Coleção do Pierre. E aí, eu vou tirar o corpinho e vou tirar 2 perninhas dessa. Eu não uso a cabecinha, como vocês já sabem. Eu modelo toda a minha cabecinha, todos os meus topos, a cabecinha sou eu quem faço.
Mas o corpinho e as perninhas ajudam bastante, gente. O bracinho também costuma ser eu que faço, porque eu não sei porquê, gente. Eu deveria utilizar esse bracinho daí, que ele é bem bacana também, mas eu não utilizo. Algumas vezes eu utilizo esse bracinho do molde, outras não. Ó, vou tirar de novo porque o meu ficou ali com uma bolha de ar bem no meio. Então eu desfiz e vou retirar novamente, ó. Essa parte que eu estou alisando é a parte da frente dela, tá? Esse molde, ele sai já com um bumbumzinho, ó, bem perfeitinho. Retiro o pescoço, afinal de contas a minha cabecinha já tem pescocinho. E vou alisar, arredondar todas essas partes aí. E vou deixar secar. Agora eu vou fazer o pezinho da Lorena. Lorena vai estar de sandália, pessoal. Se ela fosse estar de sapatinho, eu ia apenas retirar do molde e deixar como estava. Mas ela vai estar de sandalinha, então vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer os dedinhos do pezinho dela, tá? Vou retirar aqui no molde o pezinho, ó, ele sai perfeitinho. E vou arredondar as laterais, para não ficar com toda essa marcação de que saiu do molde. Se você arredondar bem certinho, os moldes da Simone Molde saem quase em 3D, então impossível alguém perceber que isso aí foi feito no molde, tá? Porque ele fica bem redondinho mesmo. Para fazer o pezinho, eu vou escolher que lado eu quero o dedão. Eu sempre faço isso para eu não me perder, tá? Faço uma marcação ali, retiro o dedão, ó, faço um corte no dedão já, que na parte que eu deixei mais altinha. E depois eu faço mais 3 marcações para separar os dedinhos, tá? O único que eu separo mesmo é o dedão. Os dedinhos eu não separo eles, tá? Eu só faço a marcação mesmo. E faço ali com aquela ferramenta, pode ser com a ferramenta que você tiver, o gordinho do pé. Eu chamo de gordinho do pé. Ó, pra dar aquela bauladinha ali. Vou fazer 2 vezes isso. Ó. Estamos ali com os nossos pezinhos. E vou fazer já a marcação onde ele vai ficar coladinho no corpo, ó. Já deixo ele bem marcadinho, ó, antes de colar. Fiz um joelhinho, ó, pra dar mais um charminho nela, apesar de que não vai aparecer que Lorena vai estar de vestido longo, mas tá aí o joelhinho da Lorena. Umedeço um palitinho e vou passando, tomando muito cuidado pra não perfurar a peça, tá? Então, ó, vocês veem que eu introduzo, depois eu retiro, introduzo de novo e pela 3ª vez ele vai. Eu umedeço ele e aí ele vai, tá? Vou fazer ali a marcação onde é que eu vou encaixar esse palitinho. Sempre coloco com palito, gente, porque eu tenho a impressão que ele não vai ficar se eu não colocar um palito. Então, isso aí é uma coisa minha. E eu coloco pra me garantir que essa perninha não vai soltar desse corpo, gente. Porque conforme a massa for secando e retraindo, ela prende o palito lá dentro do corpinho. Então, eu acho muito importante eu deixar o corpinho, tá? Deixar o palito, aliás. Ó, vou ajeitando. Se eu fosse fazer de calça ou de shorts, eu ia fazer uma emenda ali entre as perninhas, tá? Entre a perninha e o corpinho. Como a Lorena está de vestido, eu vou fazer só uma calcinha, que isso daí já vai conseguir me dar um acabamento ali naquela parte entre a perna e o corpo, tá? Naquela junção. Corto com um quadradinho, não me lembro o número desse quadrado aí. E depois corto o quadrado no meio, tá? E visto a calcinha nela. Tirei um pouquinho aí da visão de vocês, mas eu só tô encaixando essa massa lá. Ó, retiro ali um pouquinho de massa, que eu achei que ficou com excesso ali, só pra dar um acabamentinho mesmo, gente, que na verdade não vai aparecer. Mas se virar a boneca de cabeça pra baixo, vai aparecer. Então, eu ajeito bem ali a parte de fundo, do fundo, né? Tô me enrolando nas palavras aqui. Ajeito, ó. Deixo bem lisinho. E pronto.
Agora, pessoal, eu vou colar o pescocinho da Lorena no corpinho dela, tá? Importante que já estejam mais sequinhos, para você conseguir trabalhar de uma maneira que não vai danificar a sua peça, nem estragar nem nada, tá? Vou colocar um aramezinho ali, vou cortar um pedacinho dele, porque eu não quero que ele fique muito grande. Passar colinha instantânea, retirei um pedaço do pescocinho ali, porque tava com muito excesso de massa, e colei um colinha instantânea. Vou fazer o acabamento ali no pescocinho. Normalmente eu espero essa cola secar para estar fazendo esse acabamento no pescocinho, tá? Mas como eu estava gravando, eu resolvi fazer o acabamento assim mesmo. Eu tenho muito medo de danificar as minhas ferramentas, portanto, como aí tenho medo da cola ainda tá aí muito fresca e acabar danificando meu pincel modelador ou alguma ferramenta. Então eu escolhi essa ferramenta de metal para estar fazendo a junção, né, para estar fazendo a emenda, e assim eu não corro o risco de estar danificando uma ferramenta minha, tá? Mas geralmente eu espero secar bem essa cola e faço essa emenda com pincel modelador ou então com a esteca agulha, tá bom? Vamos fazer a sandália de Lorena. Eu escolhi o tom cinza porque a sandália dela, na verdade, é uma cor meio inox, alumínio, uma cor de alumínio, sabe? Não é um cinza assim, cinza lunar. Então eu escolhi essa cor cinza para estar deixando de base de fundo. Vou fazer um quadradinho ali, mais ou menos no formato do pezinho. Massinha pouca, tá, gente? Não é muito não, é só um pedacinho, que ela não pode ficar muito alta, tá? O solado dessa sandália não é muito alto. Então eu vou colocar ali, modelar ela conforme a forma do pezinho. Vou colocar ali uma tirinha de massa, ó, ver se tá do mesmo tamanho da outra, e vou colocar ali, arrebento e faço a emendinha com água, tá? Na verdade, isso nem vai aparecer, gente, mas são os detalhes que a gente faz, que a mamãe pede, né? A menininha, se a mamãe quiser levantar, virar a menininha de cabeça para baixo, vai ver que ela está com a sandalinha dela, que ela pediu. Vou fazer uma tirinha bem fininha ali para fazer os acabamentos da sandalinha, que é a parte de trás das tiras e a parte que prende no tornozelinho dela. Eu saí mais uma vez aí da visão de vocês, mas eu já tô falando o que tá acontecendo, o que eu estou fazendo. Tô apenas colando ali, gente, a tirinha da sandália, tá? Vou fazer outra tirinha, colocar ali no tornozelinho dela. Achei que ficou muito grosso, vocês vão observar que eu vou tirar daqui a pouco. Ó, retiro, porque eu achei que ficou muito grosso de verdade, tá? Não ficou legal, então vamos retirar. Fazer bem fininho mesmo, tá? Pra ficar bem delicadinho, tá bom, gente? Mas aí, se a sua bonequinha tiver de sapatinho fechado, é só cobrir o pezinho, tá? Lá no meu Instagram, já mostrei como é que eu coloco os sapatinhos das bonequinhas, então é bem por ali, tá? Vou estar utilizando essa massa da JL, que por coincidência é a cor exata do vestido da menininha, gente. Precisei apenas colocar um pouquinho de branco, só pra ela não... porque ela ainda vai escurecer, né? E quando ela escurecer, eu quero que fique dessa cor, da cor da massa natural. Da cor da massa sem o branco. Vou fazer a parte de cima da blusinha apenas com uma tira, vou cortar ali atrás. Eu tô falando pra vocês tudo que eu tô fazendo, tá, gente? Porque tem hora que a titia, que a vó... Titia, já passei de titia faz horas. Que a vovozinha aqui esquece disso e some, tá? A vovozinha tá narrando aqui pra vocês por isso. Eu tô retirando ali um excesso com estilete, ó. Nem é estilete, com bisturi, tá? Um excesso de massa ali, porque eu quero que aquilo ali fique bem lisinho, bem abaixadinho mesmo, gente. Eu não quero que fique aparecendo, que tenha muita saliência ali entre a calcinha e a blusinha. Vou passar esse pozinho aí da Ceramanil, gente, mas não sei pra que eu passei. Depois eu tive que fazer
a parte de baixo, eu tive que emendar com a parte de cima e a emenda era molhada, então acabou meio que não adiantando nada. Tirei todo o pó. Acabou tirando todo o pozinho na hora que eu fiz a emenda. A cor desse pozinho que eu tô usando aqui é o azul claro, pó brilhante da Saramanil. Vou passar a tinta chocolate da Aquacolors pra fazer os cílios dela, tá bom? Só puxar uns cíliozinhos ali. Eu gosto de fazer os cílios marrom, mesmo quem tem cabelinho bem pretinho. Errei ali, ó, os cílios. Eu tenho bastante dificuldade nesse lado, que seria o lado esquerdo. Eu tenho bastante dificuldade mesmo de colocar os cílios. No lado direito, direito pra mim, tá, gente? A bonequinha virada pra mim. O lado direito pra mim, eu consigo com mais facilidade fazer os cílios. O que seria o olhinho direito da Lorena. Pronto, vamos falar assim. O olhinho direito da Lorena eu tenho mais dificuldade que o olhinho esquerdo. Vou estar utilizando esse rosa baby aí, que é lá da Saramanil, olha. Que é da Aquacolor Silver Bright. E é a cor de batonzinho que eu passo nas minhas bonequinhas. Porque eu acho ele lindo e ele é super brilhosinho. Fica bem charmosinho, gente. Agora a gente vai fazer a saia da Lorena. Primeiro, gente, essa saia dela é cheia de babados, então eu vou fazer primeiro uma base que vai me dar sustentação para eu colocar o babado, porque ela é meio armada. Se eu colocasse o babado direto aí, ela ia cair com o peso do babado e acabar caindo. Então eu fiz primeiro uma saia bem longa para me servir de base, para sustentar, né? Conseguir sustentar os babados que eu ainda vou colocar. Chegou na altura que eu quero, agora eu vou cortar as laterais para deixar ele mais quadradinho e vou dar uma franzida ali nele. Eu não sou boa em franzir, gente, na verdade eu tenho dificuldade, mas vou dar uma franzida só para ele poder ficar um pouquinho armado, tá? Eu também não quero esse vestido muito xoxo, senão não tem finalidade nenhuma. Que para ele ficar com os babados, aguentar a sustentação dos babados, eu preciso que ele fique armado. Então eu envolvo ele no corpinho todo, ó. Agora vocês vão entender o porquê que eu falei que não adiantava nada, não adiantou nada eu ter passado o pó Saramanil naquele momento. Ó, vou começar agora a retirar esse excesso dali de cima. Retiro sempre com um bisturizinho que eu tenho aqui. Você pode retirar com a sua faquinha ou com estilete mesmo, com alguma ferramenta de corte que você tiver, tá? Ó, vou subindo ela, ajeitando, cuidando para que ela fique bem redondinha. Tá vendo? Não me preocupei muito desses babados, desses franzidos estarem muito certinho, porque vai vir o babado todo em cima. Me preocupei apenas com que ela ficasse com um formato legal. Olha lá porque que não adiantou eu ter passado o pó da Saramanil. Porque ali eu estou fazendo a emenda com ela molhada, gente. Então, acabou saindo. Você pode estar procurando colocar alguma coisa ali, ó, para dar uma sustentação. Gente, se eu falar para vocês o que é isso aí, a minha companheira quebrou o pé e aí a parte de dentro do gesso, que é tipo um algodão, eu uso para dar sustentação em algumas coisas ou para colocar alguma peça para secar, para apoiar sem marcar. Gente, ele é ótimo, ele não marca nada e é bem fofinho. Então eu uso ele para quando eu quero fazer uma sainha mais rodada, eu coloco ele por baixo da saia e ele vai me dar essa sustentação. Ó. A saia vai secar dessa maneira. Vou pintar a sandalinha da Lorena agora com essa tinta aí da Aquacolor Silver Bright. Essa tinta é a Inox, que é a cor mais aproximada que eu vi da sandalinha dela.
Deveria ter pintado antes de colocar a saia, gente, porque agora eu tenho que ficar empurrando a saia, ó, pra poder pintar sem danificar a saia, sem sujar o pezinho ou nada, mas mesmo assim vai sujar. Mas eu vou dar uma limpadinha ali, é coisa simples, não precisa se preocupar. Essa tinta, ela é solúvel em água, gente, então é uma tinta muito boa de se trabalhar. Então, se você errar alguma coisinha, você tem como passar um algodãozinho ali, um palitinho com algodão e tá tudo certo. E é isso que eu vou fazer agora. Vou limpar ali a parte que eu sujei. Mas a sandalinha ficou ótima nessa cor, eu gostei bastante, gente. Ó, umedeci um palitinho com algodão na água e retirei ali a sujeirinha que eu fiz. Agora, gente, eu vou estar ali dando um brilho ali em cima da sandalinha dela, que parece uns straizinhos. Então eu molhei ali, passei uma colinha ali na parte de cima da sandalinha e tô vindo com esse pozinho aí. Esse daí, gente, é um pó neon rosa para noivas. Eu acho que é assim que se fala, gente. Eu não... Agora a vovozinha aqui não vai lembrar. Mas é um pozinho para noiva, da linha Noivas, tá? E eu coloquei ali. Ó, já comecei a fazer todo o babado. Não filmei tudo isso pra vocês, porque senão ia ficar muito cansativo e enjoativo. Mas vou mostrar pra vocês. Comecei pela parte de baixo, fazendo pequenos babados, tá? Eu não fiz muito grandão, não. Porque o babado, quando você une um no outro, nem parece que tá unido, sabe? Então, se você preferir fazer tudo de uma vez, bem grandão, tudo bem, tá? Eu fiz assim, aos pouquinhos, e fui unindo todos os babados para fazer o vestidinho. Comecei de baixo para cima, porque ele precisa sobrepor o babado que tá embaixo, tá? Ó. Acomoda ali o babadinho. Vou fazer mais um pedaço. Tá vendo? E assim eu fui unindo e juntando, tá? Não fiz aqueles babados bem compridão, não. Fui fazendo dessa forma. Cortei ali as pontinhas, deixo bem certinho, ó. E vou franzindo, gente, do meu jeito, porque eu não sou boa em franzir. Mas eu tô treinando, tá? Eu quero chegar naqueles franzidos bem bonitões. E só unir ali, ó, tá vendo? Como nem parece, ó. O vestido da Lorena tem 4 babados, então fiz o tanto que teria, né, o vestidinho dela de festa. E ali eu vou unir, ó, mais uma vez desnecessário o pó da Saramanil antes disso tudo, gente, antes de você unir tudo, é totalmente desnecessário, porque acabou saindo tudo, né? Porque eu precisei unir com água para ficar bem bonitão, bem lisinho. Ó. E aí, ó, ainda tá lá embaixo a minha estrutura, vocês viram? A minha almofadinha. Ainda está lá embaixo, ó. Deixei secar um pouquinho e passei o pó da Saramanil todinho nele, junto com esse azul neon Noivas. Ó, o azul claro brilhante e o azul neon Noivas, passei os dois para dar esse brilho incrível. E agora a gente vai colocar o cabelinho da Lorena. A Lorena tem um cabelinho bem pretinho. Então a gente vai fazer o cabelinho da Lorena. Só abro uma massa e envolvo toda a cabecinha dela até chegar ali no topo da cabeça e aliso essa massa, para não aparecer as imperfeiçõezinhas ali. Vou colocar costeletinha, porque eu sempre coloco, eu acho muito estranho as bonequinhas que não tem costeleta, gente. Eu acho que isso aí dá uma outra visão nas bonequinhas, sabia? Você colocar costeleta. Tô procurando ali uma ferramenta, achei. Pra mim fazer a divisão, o cabelinho dela vai estar de lado, ó. Aí você observa como é que vai estar o cabelinho da sua cliente, tá? E faço toda a marcação no cabelinho dela.
Agora eu vou fazer as franjinhas, gente, isso é uma característica minha, eu sempre faço esse mesmo estilo de franjinha para os bonequinhos, ó. Claro que depende, né, de como é o cabelinho dos clientes. Se tiver franjinha, eu vou colocar franjinha, se não tem franjinha, eu não coloco franjinha, eu coloco assim, uns fiapos. Se for cacheado, eu faço o cabelinho cacheado, então vai depender bastante da característica do aniversariante ou da aniversariante, tá bom? Ó, coloquei ali as franjinhas de Lorena, vou fazer uma bem pequenininha ali, só pra dar um acabamentinho ali na lateral. E vou fazer mais uma bem pequenininha, pra ficar ali meio que caindo assim na testinha. Dou um movimentozinho ali pro cabelinho e pronto. Vou fazer a coroa de flores, a guirlanda que Lorena tem na cabeça, gente. Vou colar todas essas florzinhas e vou mostrar pra vocês como é que eu fiz essas florzinhas. Eu fiz no molde alfabeto minúsculo, gente, da Simone Mods. Ele vem com essa mini rosinha aí, olha só que coisa mais linda. Facilitou um monte a minha vida. Já pensou fazer essas rosinhas desse tamanhozinho na mão? E é o tamanho perfeito para estar de guirlanda na cabecinha dela. E vai ter umas rosinhas também soltas pelo vestido. Eu coloquei rosinhas amarelas e cor-de-rosa, que são bem o tom, né, que ela da guirlanda dela. Ali, gente, para fazer em volta da cabeça não tem mistério, tá? Só colocar uma do ladinho da outra. Passei água para fazer a emenda, para não aparecer o brilho da cola no cabelinho preto. Então, eu umedeci o cabelinho e fui colocando as florzinhas. Como a massa tá fresca, né, ela adere super bem. Retirei as florzinhas aí pra gente tá colocando no vestidinho dela e vou colocar em pontos aleatórios. Aonde eu achar que devo colocar, eu vou colocar. Ali entre as guirlandas, a hora que der uma secadinha, ela vai se afastar um pouquinho mais e é onde eu entro com as folhas, tá? Vou colocar umas folhinhas verdes ali. Vou fazer o bracinho da Lorena, gente. Pra fazer o bracinho da Lorena, 3 graminhas de massa, tá bom? 3 graminhas de massa, vou tirar ali o dedão, ajeito e agora eu vou fazer os dedinhos, ó. Faço uma marcação bem parecida com o pezinho, gente. Ó, só faço a marcação dos dedinhos. Essa mãozinha eu já dobro, porque ela vai estar segurando a varinha de condão. E já faço ali uma marcaçãozinha com a ferramenta, onde ela vai estar segurando. Ó, já fiz os 2 bracinhos. E agora eu vou colar com cola branca mesmo, tá? Se o bracinho já estivesse seco, eu colaria com cola instantânea, tá bom? Mas como ele ainda tá molhadinho, então com a colinha assim, colinha branca tá. Vou fazer a varinha de condão da Lorena, gente. Eu só peguei uma massa, usei esse cortador aí da Blue Star, vende lá na Simone Moldes, tá bom? Ele é de borboletinha. E aí eu retirei uma massinha bem grossa e passei um palito ali dentro, ó. Passei uma colinha e fixei essa borboletinha na ponta. Vou pintar com esse azul aí. Esse aí é o azul, esqueci o nome, gente. Mas ele é um azul bem bonitão da Cocolor Silver Bright. E vou pintar o palito com a borboletinha e tudo. Vou pegar o nome da tinta pra vocês, gente. Vocês precisam saber o nome dessa tinta maravilhosa. Essa aí é a Azul Celeste da Cocolor Silver Bright, da linha metálica, tá bom? O correto era esperar secar essa borboletinha pra gente estar pintando. Mas como eu estava gravando, eu resolvi fazer tudo de uma vez, tá bom? E agora eu vou deixar ela secando. Olha que bonitinho.
Agora, gente, vamos fazer as folhagens. Vou utilizar esse molde aí da Simone Moldes. Esse aí é da coleção de princesas. O nome desse molde é Aplique de Princesas, modelo 1, da coleção da Esther Paixão. E ele faz o chapéuzinho vermelho, gente. Então eu vou tirar bastante folhinha dessas pra tá colocando entre as flores ali da guirlanda dela. Utilizei o verde folha lá da JL. E vou fazer várias folhinhas, gente. O tamanho dela é perfeito para essas coisinhas miudinhas, assim, essas florzinhas tão miudinhas. E aí vou colocar. Colocar onde tem espaço entre elas, bem aleatório. Assim, para vocês verem só a massinha. E a minha a minha placa para abrir massa. Voltei a boneca para o lugar. E aí é só colar, gente. Vou colar várias, ó. Às vezes em algum lugar eu coloquei duas para tampar a distância entre elas. Por isso eu esperei secar para ver onde é que ia abrir algum buraquinho que eu pudesse encaixar as folhagens. E olha que bonitinha que ficou essa guirlanda, gente. Essa asinha aí, deixa eu falar pra vocês. Eu não consegui gravar pra vocês essa asinha, gente, mas eu só cortei com cortador de coração ali algumas partes, tá? E coloquei, gente, não tem nada muito misterioso, não. E pra fazer a varinha, eu só mergulhei ela ali no azul neon da linha Noivas, tá? Mergulhei ela ali e pronto, gente. Essa asinha, só fiz o detalhe ali com o mesmo azul celeste, tá bom, gente? Não tem muito mistério pra fazer essa asinha, não. Basta cortar no tamanho que você deseja, né? De asinha. Eu fui lá, eu medi, vi mais ou menos o formato que era. Cortei com cortador de coração mesmo. E fui só retirando algumas partes pra ele ficar nesse formato, tá bom? Na verdade, eu achei que eu já tinha gravado e eu não gravei, gente. Peço desculpas pra vocês, tá bom? Só colei aí a varinha de condão na Lorena e tá pronta a nossa Lorena, gente. Olha que bonitinha que ela ficou. Espero que vocês tenham gostado. Muita luz, muita paz no coração de todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.